Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nard Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Rita Lee. Uma autobiografia é uma obra fascinante e instigante que mergulha profundamente na trajetória de uma das maiores figuras da música brasileira. Escrito pela própria Rita Lee, o livro proporciona uma visão privilegiada sobre sua vida, desde a infância até a consagração como rainha do rock nacional. A narrativa é carregada de sinceridade, humor e irreverência, marcas registradas da artista, mas também revela momentos de fragilidade, superação e autoconhecimento. Com uma prosa leve e envolvente, Rita compartilha episódios marcantes de sua carreira nos Mutantes, sua luta por liberdade criativa, relacionamentos pessoais e familiares, além dos altos e baixos de sua saúde e da batalha contra o vício. Para fãs e novos leitores, trata-se não apenas de um relato de memórias, mas de um mergulho na história da música e da cultura pop brasileira, contada por quem esteve no centro das principais transformações. A autobiografia se destaca pelo tom informal e destemido de Rita, que não teme expor suas vulnerabilidades, sem perder a acidez e a graça que conquistaram gerações. Este livro é uma celebração da autenticidade, da criatividade e da vida, sendo leitura indispensável para quem busca inspiração e compreensão sobre o poder de se reinventar. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, infância e influências familiares. No início do livro, Rita Lee revisita suas origens e a influência do ambiente familiar na sua formação como pessoa e artista. Filha de uma família tradicional paulistana, ela narra com detalhes divertidos sua infância, marcada pela forte presença das mulheres e pelo estímulo da mãe, amante de música clássica e ópera. Rita repassa situações cotidianas com um olhar nostálgico, mas sempre crítico, mostrando como pequenas rebeldias e questionamentos foram fundamentais para que desenvolvesse sua personalidade única. A convivência com os pais, as irmãs e avós contribuiu para sua percepção precoce do papel social das mulheres e das diferenças existentes na sociedade brasileira. Esses anos iniciais ajudaram na construção do seu desejo de liberdade e criatividade, que viriam a se tornar pilares da sua carreira. A autora também destaca o contato com as primeiras referências musicais, como Beatles e Elvis Presley, que abriram portas para sua paixão pelo rock e pela música como forma de expressão de sentimentos e dilemas pessoais. Em segundo lugar, a trajetória com os Mutantes, Rita Lee dedica um espaço significativo do livro ao período que esteve à frente dos Mutantes, banda que revolucionou a cena musical dos anos 1960 e 1970 no Brasil. Ela relata como conheceu Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, detalhando o surgimento da banda e o impacto imediato que tiveram ao misturar ritmos populares brasileiros com a irreverência do rock psicodélico. O livro explora os bastidores das gravações, os convites para participar de festivais e a reação da crítica e do público. Ora apaixonada, ora reticente diante de tanta inovação. Rita descreve as relações de amizade, amores e disputas dentro e fora do grupo, revelando tanto os momentos mágicos quanto os episódios de tensão criativa e conflitos pessoais. Segundo ela, o período nos Mutantes foi crucial para consolidar sua personalidade artística, permitindo que lidasse com inovações tecnológicas, experimentações musicais e barreiras sociais e de gênero impostas pelo conservadorismo da época. São relatos que elucidam como nasceu o espírito combativo e libertário de Rita, que posteriormente levaria para sua carreira solo. Em terceiro lugar, carreira solo e reinvenção artística. Após sua saída dos Mutantes, Rita Lee enfrentou momentos de incerteza, mas também soube se reinventar, consolidando uma trajetória de sucesso na carreira solo. O livro descreve as dificuldades do início, as dúvidas quanto ao futuro e o processo de composição de álbuns marcantes, como Fruto Proibido. Rita partilha como desenvolveu sua identidade musical própria, explorando novas sonoridades, parcerias, como a de vida e de palco com Roberto de Carvalho, e letras marcantes que abordam temas como feminismo, sexualidade e crítica social. A narrativa mostra os desafios de conquistar o espaço no mercado dominado por padrões masculinos e conservadores, assim como a resistência inicial da indústria, a sua ousadia estética e temática. Rita explora sua ligação visceral com os fãs e a importância da liberdade criativa, além das experiências no rádio, televisão e literatura. Reinventar-se passou a ser um lema constante em sua vida, e essa característica permitiu que se mantivesse relevante em múltiplas gerações. Em quarto lugar, desafios pessoais, prisões, vícios e saúde. Em sua autobiografia, Rita Lee não foge de temas delicados e pessoais, como o breve período em que esteve presa por porte de maconha, o vício em drogas e álcool, e as constantes batalhas pela saúde física e mental. Ela expõe como vivenciou episódios traumáticos com franqueza e autocrítica, relatando a inquietação diante dos tabus da sociedade e a busca pela autolibertação. Rita discorre sobre os efeitos do uso de substâncias em sua criatividade, nas relações familiares e profissionais, além dos processos de reabilitação
e as recaídas. Esses relatos desnudos trazem à tona o lado humano da celebridade, mostrando a coragem de se expor e vencer julgamentos, além de servir de alerta para leitores que enfrentam lutas semelhantes. A narrativa aborda ainda a luta contra o câncer e outras enfermidades, ressaltando a importância do autoconhecimento e da resiliência frente a adversidades. Rita demonstra que, apesar de todas as dificuldades, é possível transformar dor em arte e superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Por último, legado, feminismo e influência cultural. O livro finaliza abordando as múltiplas dimensões do legado de Rita Lee na música, no feminismo e na cultura pop brasileira. Ela reflete sobre como suas canções abriram caminhos para pautas feministas em um ambiente predominantemente machista, discutindo temas como liberdade sexual e igualdade de gêneros de maneira inédita para a época. Rita explora a relação com movimentos sociais e sua influência junto a artistas das gerações seguintes, além de comentar os preconceitos e resistências que enfrentou ao longo das décadas. A autobiografia ressalta a importância da autenticidade e da coragem de inovar mesmo em ambientes hostis. Rita Lee transformou-se em símbolo de resistência e criatividade, ajudando a redesenhar o papel da mulher no rock e na música brasileira. Sua obra transcende a música, influenciando comportamentos, moda e valores culturais em diversas esferas da sociedade. Em conclusão, Rita Lee. Uma autobiografia é uma leitura essencial para fãs de música, admiradores da cultura pop brasileira e para aqueles que buscam inspiração para superar adversidades e se reinventar. O livro oferece relatos sinceros e profundos sobre desafios enfrentados por Rita, seus sucessos, fraquezas e conquistas, tornando-se muito mais do que um simples conjunto de memórias. É uma aula de autenticidade, resiliência e coragem, onde o leitor encontra motivos para rir, chorar e se emocionar ao longo das páginas. Para quem deseja compreender o impacto das transformações sociais, culturais e musicais do Brasil nas últimas décadas, esta autobiografia é indispensável. Diferentemente de outras biografias, o texto vibrante de Rita imprime leveza e sinceridade, proporcionando maior identificação e inspiração. Investir nesta obra é adquirir não apenas o retrato de uma artista única, mas fontes valiosas de aprendizado sobre liberdade, identidade e criatividade. Ao escolher este livro, o leitor obtém uma perspectiva privilegiada de quem viveu intensamente, aprendeu com os próprios erros e exerceu grande influência na sociedade brasileira. É uma leitura que pode transformar visões, incentivar sonhos e mostrar o valor da autenticidade perante o mundo. Se você quiser apoiar Rita Lee, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!